Shalom para todos. Dando continuidade à leitura da palavra de Yahweh, as Sagradas Escrituras, sempre de joelho dobrado, se dobrando diante da palavra para ler a palavra. Quero ler no livro Shemot, que traduzido para o português é nomes. Shemot. Shemot significa em português nome. Foi colocado Êxodo. Capítulo 8. Shemot, capítulo 8. E Yahweh falou a Moshe: vai a Paró e diz-lhe assim, diz Yahweh: deixa meu povo ir para que eles possam servir-me. E se tu recusar deixar ir, eu golpearei todas tuas fronteiras com rãs, e o rio produzirá rã abundantemente, as quais subirão e entrarão em tua baía e em teu aposento, e sobre teu leito, e na baita de teus avadim, e ao teu povo, e aos teus fornos, e às tuas tigelas de amassadeira, e as rãs subirão em ti, e em teu povo, e em todos os teus avadim. E Yahweh falou a Moshe: diz a Arão: estende tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra de Mitzrayim. E Arão estendeu sua mão sobre as maim de Mitzrayim, e as rãs subiram e cobriram a terra de Mitzrayim. E os magos fizeram assim com seus encantamentos, e viera a tona rãs na terra de Mitzrayim. Então Faraó chamou a Moshe e a Arão e disse-lhe: fazei tefilar a Yahweh para que ele possa mandar embora as rãs de mim e de meu povo, e eu deixarei o povo ir para que eles sacrifique a Yahweh. Tefilar quer dizer prece, oração. Versículo 9. Experimentar-me e testa-me, replicou Moshe, exatamente quando eu deverei fazer tefilar por ti, e por teu avadim, e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas baites, para que elas possam ficar somente no rio. Então ele disse: amanhã. Moshe disse: seja isto conforme a tua palavra, para que tu possa saber que não há alguém como Yahweh, nosso Elohim. E as rãs se afastaram de ti e das tuas baites e de teus avadim e do teu povo, e elas permaneceram somente no rio. E Moshe e Arão se foram de Paró, e Moshe clamou a Yahweh por causa das rãs que ela havia trazido contra Paró. E Yahweh fez conforme a palavra de Moshe, e as rãs morreram nas baites, e fora nas aldeias, e fora nos campos. E eles e as reuniram em montões, e a terra cheirou mal. Porém, quando Faraó viu que
havia aliviado, ele endureceu o seu leve, quer dizer, leve é coração, leve é no idioma hebraico, coração. Ele endureceu o seu leve, endureceu o seu coração. E não os escutou conforme Yahweh havia falado, havia dito. Versículo 16. E Yahweh disse a Moshe, diz a Faraó, estende tua vara, diz a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que possa se tornar em piolho ao longo de toda a terra de Mitzraim. E eles assim fizeram, pois Arão estendeu a sua vara, estendeu a sua mão com a sua vara e golpeou o pó da terra, que se tornou piolho, e no homem e no animal e em todo o pó da terra se tornou piolho ao longo de toda a terra de Mitzraim. E os magos fizeram assim com os seus encantamentos para produzir piolho, mas eles não puderam, assim havia piolho sobre o homem e sobre o animal. Então os magos disseram a Faraó, este é o dedo de Elohim, e o leve de Faraó ficou endurecido e não os escutou como havia dito Yahweh. Yahweh disse a Moshe, levanta-te de manhã cedo e vai diante de Faraó, ele vai sair a Ismaim, e diz assim, diz Yahweh, deixa meu povo ir para que eles possam servir-me. Ora, se tu não deixares meu povo ir, eu enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre teus avadim, e sobre teu povo, e em tuas baites, e as baites dos Mitzrim estarão cheios de enxame de mosca, e também o piso onde eles estão. E eu separarei naquele dia a terra de Goshen, na qual meu povo habita, para que nenhum enxame de mosca esteja lá, para que tu possas saber que eu sou Yahweh no meio da terra. E eu porei uma divisão entre meu povo e o teu povo. Amanhã será este ote, este sinal. E Yahweh assim fez, e ali veio um Faraó. E Yahweh assim fez, e ali veio um grave enxame de mosca, a baite de Faraó e as baites das seus avadim. E em toda a terra de Mitzraim a terra ficou arruinada por causa do enxame da mosca. E Faraó chamou a Moshe e a Arão e disse, vai sacrificar vosso Elohim na terra. E Moshe disse, não é correto fazer assim, pois nós estaríamos sacrificando a abominação dos Mitzraim a Yahweh, nosso Elohim. Deveríamos nós sacrificar a abominação dos Mitzrim diante dos olhos dele? Não nos apedrejarão eles? Nós iremos por 3 dias de jornada rumo ao deserto, ao sacrificar a Yahweh, nosso Elohim, como ele nos ordenou. E Faraó disse, eu vos deixarei ir para que vos possa sacrificar Yahweh, teu Elohim, no deserto, mas vós não ireis muito longe, e faça tefilah por mim. E Moshe disse, eu irei de ti, e farei tefilah Yahweh, para que os enxames de mosca possam partir de Faraó, de teus avadim e de teus povos amanhã, mas
que Faraó não faça qualquer trato enganoso de nós, de nos deixar mais o povo ir sacrificar a Yahweh. E Moisés se foi de Faraó e fez tefilá a Yahweh. E Yahweh fez conforme a palavra de Moisés e removeu os enxames de mosca de Faraó, dos seus avadim e do seu povo, e ali nenhum permaneceu. E Faraó endureceu o seu leve, dessa vez também, e não permitiu o povo ir. Ele endureceu o coração e não deixou o povo ir. Continuava o povo lá como escravo dele. Capítulo 9. Então Yahweh disse a Moisés: vai entrar para Faraó e conta-lhe assim, diz Yahweh, Elohim dos Ivrim, quer dizer, Elohim dos Hebreus, dos Ivrim, deixa meu povo ir para que eles possam servir-me. Pois se tu recusares deixá-los ir e ainda os retereis. A mão de Yahweh será sobre o seu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os burros, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito dolorosa. E Yahweh separou entre o gado de Israel e o gado de Mitzraim, e lá nada morrerá de todo aquilo que é dos Bnei Israel. E Yahweh designou um tempo marcado, dizendo: amanhã Yahweh fará isto na terra. E Yahweh fez isto no dia seguinte, e todo o gado de Mitzraim morreu, mas do gado dos Bnei Israel não morreu nenhum deles. E Faraó mandou ver, e não havia um sequer dentre os gados dos israelitas morto. E o leve de Faraó ficou endurecido, e ele não permitiu o povo ir. Era apanhando e sendo ruim. E que espécie de gente, né? E Yahweh disse a Moisés e a Arão: pegue uns punhados de cinza de um forno, e Moisés os espalhe para os chamaim à vista de Faraó, e se tornará em pó minúsculo em toda a terra de Mitzraim, e será por tumores se rompendo com feridas sobre o homem e sobre o animal, ao longo de toda a terra de Mitzraim. E eles tomaram cinza do forno e ficaram diante de Faraó. Então Moisés espargiu-os para os chamaim, e se tornou em tumor, rompendo em feridas sobre o homem e sobre o animal. E os magos não puderam se levantar diante de Moisés por causa dos tumores, pois os tumores estavam nos magos e em todos os mestiços. E Yahweh endureceu o leve de Faraó, e ele não os escutou, como Yahweh tinha falado a Moisés. Yahweh disse a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e coloca-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz Yahweh, Elohim dos Ivrim, deixa meu povo ir para que eles possam servir-me. Pois neste tempo eu enviarei todas as minhas pragas sobre o teu leve, e sobre os teus avadim, e sobre o teu povo, para que tu possas saber que não há ninguém como eu em toda a terra. Porque agora eu estenderei minha mão para que eu possa ferir a ti e a teu povo com pestilência, e tu serás cortado da terra. E realmente por isso eu te levantei
para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome possa ser declarado ao longo de toda a terra. Aleluia. Ainda tu, apesar disto, te exaltas contra meu povo, para que tu não os deixes ir. Amanhã, por volta deste tempo, eu farei com que chova um granizo gravíssimo, tal como nunca houve em Mitzraim, desde a fundação dela até agora. Portanto, agora manda buscar e ajunta o teu gado e tudo aquilo que tu tens no campo, e busque todo homem e animal que se acha no campo, e se não forem trazidos para casa, o granizo descerá sobre ele e eles morrerão. E aqueles que temerem a palavra de Yahweh, entre os avadim de Faraó, fizeram com que seus avadim e o rebanho fugissem para suas baitas. Mas aqueles que não consideraram a palavra de Yahweh deixaram seus avadim e seus rebanhos no campo. E Yahweh disse a Moshe: estende tua mão para os Chamaim, para que possa cair granizo em toda a terra de Mitzraim, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo ao longo de toda a terra de Mitzraim. E Moshe estendeu a sua vara para os Chamaim, e Yahweh enviou trovão e granizo e fogo e correu ao longo do solo. E Yahweh fez chover granizo sobre a terra do Mitzraim. Assim houve granizo e fogo. Se misturou com o granizo muito arduamente, com tal ali nunca haverá em toda a terra de Mitzraim, desde que se tornaram uma nação. E o granizo feriu ao longo de toda a terra de Mitzraim, e todo aquilo que estava no campo, tanto o homem como os animais, e o granizo feriu toda a erva do campo, e quebrou cada étice do campo, e só na terra de Gosh, onde os Benei e Arro de Israel estava, não houve nenhum granizo. E Paró chamou a Moshe e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, Yahweh é Tisadik, Yahweh é Tisadik, e o meu povo e eu somos maus. Fazei tefilá a Yahweh, pois isso é o bastante, que não haja mais potentes trovões e granizos, e eu vos deixarei ir, mas vós não ficareis longe. E Moshe disse: assim que eu tiver saído da cidade, eu estenderei minha mão a Yahweh, e o trovão cessará, nem haverá mais qualquer granizo, para que vos possa saber como essa terra é de Yahweh. Porém, quanto a ti e aos teus avadim, eu sei que vós ainda não temeis a Yahweh Elohim, E o linho e a cevada fora atingido severamente, pois a cevada estava na espiga e o linho estava no broto, mas o trigo e o centeio não foram atingidos, somente severamente, porque eles amadureceram tarde. E Moshe saiu da cidade de Faraó e estendeu suas mãos a Yahweh, e os trovões e os granizos cessaram, e a chuva
cessou de derramar sobre a terra. Então, quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões tinham cessado, ele pecou ainda mais e endureceu o seu leve, ele e seus amados. E o leve de Faraó tinha endurecido, e ele não deixou que os Benei Israel pudesse ir como Yahweh tinha falado a Moisés. Ele não deixou o povo de Israel ir. Até o capítulo 9. Li o capítulo 8, aliás, o capítulo 8 e o capítulo 9. Que Yahweh continue nos abençoando, nos ajudando, em nome de Yahushua. Aqui é o livro de Shemot, que significa nome. Shemot é em hebraico.